Meus amados irmãos, graça e paz, eu sou o presbítero Chay Oliveira e nós estamos na 10ª semana do ano de 2024, pela graça de Deus. Eu gostaria de ler a palavra do Senhor com os irmãos, que se encontra no livro de Mateus. Nós vamos trabalhar com o tema As Bem-aventuranças. Está no livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Assim diz a palavra do Senhor. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Esta é a palavra do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Nessa passagem bíblica, Jesus, assentado, como era costume dos rabinos daquela época, Jesus ensina e dá lições de vida essenciais aos seus discípulos. Ele usa aqui uma palavra grega 9 vezes nessa passagem, que é a palavra makarios. Aqui nessa passagem que nós lemos, essa palavra ela tem um sentido de congratulação, ou de recomendação, ou de aprovação. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo que recomendado ou aprovado por Deus é todo aquele que vive conforme o padrão celestial. É interessante que as virtudes aparentemente mais simples da vida, elas são as virtudes mais importantes para Deus. Então eu queria que rapidamente nós passássemos a refletir um pouco sobre cada uma delas. O versículo de número 3 nos diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os humildes de espírito aqui são aqueles que reconhecem a sua miserabilidade e a sua total dependência de Deus em relação à sua salvação. Eles sabem que não possuem mérito nenhum e se estribam apenas na inefável graça de Cristo Jesus. Destes, diz o Mestre, é o reino dos céus. O versículo 4 nos diz: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A expressão os que choram não faz referência aqui a pessoas sensíveis, a pessoas que são manhosas e que derramam lágrimas por quaisquer coisas. Não. A ideia aqui apresentada é de pessoas que choram pelos seus próprios pecados, que ao serem convencidas pelo Espírito Santo, reconhecem os seus próprios pecados, e não somente os seus, mas os pecados da humanidade, sua condição de miserabilidade, e por causa dessa consciência, transformada pela graça divina, eles lamentam e choram. Também são aqueles que semeiam com lágrimas a palavra de Deus. São aqueles que choram com os que choram, e por estes têm empatia e sentem a sua dor. São os que sofrem por amor às almas perdidas e pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes, diz o Senhor, serão consolados no céu de glória. O versículo 5 nos informa que bem-aventurados são os mansos, porque herdarão a terra. Os mansos aqui não são pessoas passivas ou pessoas fracas, mas são aqueles que, comparados a um cavalo domado, se encontram sob o controle do seu adestrador. Em outras palavras, são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo.
e que se submetem à sua santa e gloriosa vontade. Vontade esta também que é soberana. Diz a palavra do Senhor que estes herdarão a terra, estes herdarão as mansões celestiais. O versículo 6 nos informa: bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Jesus continua dizendo que serão fartos os que têm fome e sede de justiça. Ou seja, aqueles que anseiam que venha até nós o reino de Deus e tudo mais que desse reino advém, porque esse reino ele é santo, ele é justo, ele é inefavelmente perfeito. Serão saciados, diz a palavra, aqueles que anelam ver e viver sob a égide da justiça, não baseada na justiça dos homens, mas na justiça nos padrões de Deus. O versículo 7 nos diz: bem-aventurados, aprovados são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Os filhos do Senhor, todos nós somos chamados a exercer misericórdia e compaixão. Nós não podemos esquecer que a nossa dívida era uma dívida impagável e ela nos foi perdoada através do sacrifício vicário de Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, tendo recebido o perdão e a libertação do cativeiro do pecado, estejamos prontos também para perdoar. E não somente perdoar da boca para fora, mas sobretudo do nosso mais profundo ser, com todo o nosso coração, porque só assim nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. O versículo 8 nos diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem de nós poderia bater no peito e vorazmente dizer que é limpo de coração, se não fosse pelo lavar regenerador do sangue de Cristo Jesus? Nós só podemos ver um dia, face a face, o Senhor, se nós tivermos tido o nosso coração de pedra, um dia convertido pelo mais doce, puro e perfeitamente santo sangue carmesim do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. O versículo 9 nos diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Por fim, meus amados, bem-aventurados são os pacificadores. E que relevância tem essa virtude em um mundo eivado de perfídia e de maldade? Nós só seremos chamados filhos de Deus quando formos agentes da paz e verdadeiros arautos da palavra, que é fonte inesgotável de vida e de paz que excede todo entendimento. Jesus conclui essa passagem que nós lemos, dizendo que se nós formos perseguidos, injuriados e difamados por causa dele, da sua justiça, e por anunciar a sua mensagem, nós seremos, na verdade, aprovados, porque nosso será o reino dos céus. Portanto, somente a Deus seja tributada a glória, somente a Cristo, somente a palavra, somente a fé. Nós gostaríamos de, nesse momento, orar e expor aqui 3 motivos de oração. E esses 3 pedidos, eles devem ser feitos por nós ao Senhor cotidianamente. Quais são esses pedidos? O primeiro deles: peça a Deus a graça necessária para que, se preciso for, nós tenhamos a força de dar a nossa própria vida por amor a Cristo. Em segundo lugar, peçamos amor a Deus pelas almas perdidas. E em terceiro lugar, peçamos ao Senhor que a gratidão sincera permeie o nosso coração todos os dias da nossa vida. Em quaisquer circunstâncias da vida, nós tenhamos um coração que diga: Senhor, muito obrigado. Vamos orar, vamos pedir a Deus isso. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, te enaltecer e te pedir a graça, Senhor, e a força necessária
para que Te amemos acima de tudo e de todos, e que estejamos dispostos a dar, se preciso for, a nossa vida por Ti, Senhor. Pai, também nós Te pedimos que o Senhor inunde, encharque o nosso coração de amor pelos irmãos, pela nossa família, pelas almas perdidas, sobretudo por Ti, Senhor. Nos dá amor para Te amarmos acima de tudo e de todos. Também Te pedimos, Pai, que o Espírito Santo seja tão intenso nas nossas vidas, que nós sintamos gratidão no nosso coração a Ti, Senhor, pelo que Tu és, pelo que Tu fizeste por nós, ali na cruz do Calvário. Que sejamos gratos a Ti, Senhor, no inverno, no verão, em todas as circunstâncias da vida, na saúde e na doença. Seja em qualquer momento, Senhor, que possamos ser gratos a Ti. Nós Te pedimos isso pela Tua graça e pela Tua misericórdia, em nome de Jesus. Meus amados, nós queremos concluir essa nossa palavra incentivando os amados irmãos a permanecerem em oração durante toda esta semana. Continue lendo a palavra do Senhor, continue aprendendo de Deus, e nós convidamos você que pode, esteja presente nos cultos da igreja durante a semana. Que Deus abençoe a você e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.